Muito bem, estamos mais uma vez ao vivo pelas mídias da TV Assembleia e em nome do povo mato-grossense eu declaro aberta mais esta reunião, que é a quarta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar as invasões urbanas e rurais no âmbito do estado de Mato Grosso. Quero cumprimentar a todos, muito boa tarde, senhoras e senhores, cumprimentar meus dois colegas aqui, deputado Carlos Avalone, deputado Fábio Tardim, obrigado pela presença. E, na sequência, vamos já fazer a leitura, pedir ao nosso querido deputado Avalone que faça a leitura da ata da reunião anterior. Senhor presidente, eu já li, o Fábio Tardim também já leu, se o senhor, como o senhor que fez, se o senhor puder dispensar a leitura, todos lemos. Tá? Todos de acordo, a leitura está dispensada, eu coloco a ata em votação. Quem concorda, pelo menos constar, os contrários se manifestem, aprovada a ata. Também gostaria, senhor relator, de pedir a leitura de dois requerimentos que nós vamos fazer para aprovação também nesta reunião. Requerimento número 004/2024 requer ao excelentíssimo secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, Coronel PM César Augusto Roveri, disponibilizar estudo feito pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso acerca da invasão denominada Brasil 21 na região do Contorno Leste de Cuiabá. O deputado Gilberto Catani, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Invasões, constituída através do ato 05023, publicado no Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, de 3/10/2023, com o objetivo de investigar as invasões urbanas e rurais no âmbito do Estado de Mato Grosso, na forma da legislação vigente, vem por meio deste ato, após a devida deliberação e aprovação por unanimidade dos membros da CPI, na reunião ordinária realizada no dia 18/3, com fruto no artigo 30 e seguintes do regimento interno dessa CPI, requer a essa Secretaria Estadual de Segurança Pública de Mato Grosso que disponibilize estudo feito pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso acerca das invasões denominadas Brasil 21 na região do Contorno Leste de Cuiabá, em que consta indícios de financiamento da referida área por facções criminosas com atuação nesse estado. Cuiabá, 18 de março de 2024. Requerimento 005/2024 requer a excelentíssimo secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso, Coronel PM César Augusto Roveri, a convocação do Tenente Coronel PM Murilo Franco de Miranda, RGPM 880.724, e o Tenente Coronel PM Osmário Cícero de Oliveira Júnior, RGPM 883.055. Deputado Gilberto Catani, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Invasões, constituída através do ato 050/2023, publicado no Diário Oficial da Assembleia Eletrônica da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, de 3/10/2023, com o objetivo de investigar invasões urbanas e rurais no âmbito do Estado de Mato Grosso, na forma da legislação vigente, vem por meio desse ato, após a devida deliberação e aprovação por unanimidade dos membros da CPI, na reunião ordinária realizada no dia 5/3/2024, com foco no artigo 30 seguintes do regimento interno da CPI, requer a essa Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso a convocação do Tenente Coronel PM Murilo Franco de Miranda e do Tenente Coronel Osmário Cícero de Oliveira Júnior, para comparecer em 15 de abril de 2024, às 14 horas, local sala 202 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de esclarecer sobre as invasões que ocorrem em área de sua propriedade. A finalidade de esclarecer acerca das apreensões realizadas na reserva Invasão Antônio Conselheiro, em Tangará, da Serra MT. Cuiabá, 18 de março de 2024. Gilberto Catani, presidente da CPI. Obrigado, deputado Avalone. Só esses dois requerimentos, comentar sobre eles. O primeiro é o requerimento do levantamento feito pela Polícia Militar no Contorno Leste, onde nós estivemos em loco visitando, e que hoje vão ser ouvidos dois proprietários lá do local. Então, existem coisas que a gente fica sabendo pela mídia, como, por exemplo, que havia, por exemplo, indícios de financiamento das construções lá, por algumas facções. Também houve um levantamento feito de qual daquelas famílias realmente são necessitadas, que precisam de habitação, que nós também temos responsabilidade na CPI de buscar o governo do Estado para atendê-las, né? E esse número, pelo que nós ficamos sabendo, é muito reduzido. Nós ficamos sabendo disso somente pela mídia, então nós precisamos realmente ouvir a Polícia Militar para que nos diga os dados reais que foram levantados ali. E o segundo requerimento também
foi feita a apreensão de um cidadão na região de Tangará da Serra, que tem uma ligação muito grande com o assentamento Antônio Conselheiro, na reserva do Antônio Conselheiro, e que foi preso aí traficando entorpecente. E nós precisamos saber se essas coisas estão linkadas, por isso o chamamento da Polícia Militar para esclarecimentos. Só queria comentar sobre isso e colocar em discussão os requerimentos com os colegas. Não tendo quem queira discutir, vamos em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Estão aprovados, então, os requerimentos. Muito obrigado, senhor relator. Bom, feito isso, daremos início à primeira oitiva do dia. Quero aqui também agradecer à Procuradoria da Casa. Muito obrigado por estar presente e nos ajudar aí na questão jurídica da CPI. A primeira oitiva do dia, nós vamos convidar o senhor José Antônio Ribeiro Pinto, que é proprietário da área invadida da região do contorno leste de Cuiabá. Senhor José Antônio, por favor. Boa tarde. Pode sentar aqui ou aí, onde o senhor quiser. Senhor José Antônio, nós sabemos que o senhor passou por uma situação muito difícil recentemente, e a gente nota, até na entrevista que o senhor foi dar agora há pouco, que o senhor se emociona muito ainda, porque o ato foi muito recente. Nós queremos dizer para o senhor está entre amigos, e que o senhor pode se manifestar da maneira que bem desejar, né? Mas nós temos um rito a ser seguido, né? Por ser uma CPI, ela tem que ser feita todas das maneiras que o regimento nos obriga. Então, eu vou ler ao senhor aqui alguns questionamentos e peço que o senhor me responda, né? Informo o nobre depoente que Vossa Excelência está na qualidade de testemunha. Portanto, ao ser inquirido por essa comissão parlamentar de inquérito, não será obrigado a responder questionamentos relativos a informações recebidas por força de sigilo profissional, sendo, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos. Vossa Excelência relatará o que souber, explicando sempre as razões da sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se da sua credibilidade. Eu passo agora à qualificação da testemunha. Gostaria que o senhor falasse seu nome completo, por favor. Meu nome é José Antônio. Está desligado, só um minutinho. Tem que ser no microfone para ficar registrado. Pois não, meu nome é José Antônio Ribeiro Pinto. Eu sou filho do João Antônio Pinto. Ok. A idade do senhor? 50 anos. O estado e a residência? Eu sou casado. Minha residência é na Avenida... aqui em Cuiabá mesmo, né? Uhum. A sua profissão? Pecuarista. O local que exerce sua atividade? Em um desses locais era a propriedade invadida e temos outras propriedades na região de Barão de Melgaço e Campo Verde. Ok. Eu vou fazer algumas perguntas, depois, obviamente, o deputado Avalone também pode fazê-las. Há quanto tempo o senhor adquiriu esta área? E qual o tamanho da área? E quanto tempo após a aquisição se deu a invasão? Na verdade, essa área pertence à minha família. Foi adquirida pelo meu pai em 1968. Ele, inclusive, exerceu atividade de pecuária leiteira ali. Depois passamos para a pecuária de cria, recria, chegamos a ter semi-confinamento. Tivemos plantações de hortifruti grangeiros também. Dentro da propriedade, existe um aparato de oficina mecânica para a gente dar manutenção nas máquinas que a gente tem das outras propriedades. Existe uma pista de pouso homologada desde 1982. Ele, inclusive, tinha uma aeronave no local, ainda tem. E o que acontece no contexto da invasão, deputado? A prefeitura, ela entrou com a obra Contorno Leste, cruzando a propriedade da minha família. Mas houve todo um processo de autorização e tudo mais. A partir do momento que houve essa ruptura dentro da propriedade, a gente teve que parar com a atividade de pecuária, mas as demais prosseguiram naturalmente, né? Como expliquei para o senhor, a gente tem aeronave, tem oficina mecânica lá. Nesse interim, houve a pavimentação da avenida, e assim que a pavimentação foi concluída, as invasões começaram instantaneamente. Isso aconteceu no dia 28 de janeiro do ano passado. Eu posso continuar com a explanação? Sim, senhor, pode continuar. Então foi em 2023. Exatamente, 28 de janeiro de 2023. O tamanho da área são 139 hectares.
A área, na verdade, não foi toda invadida, porque a gente resistiu até o fim, mas se nós não estivéssemos lá resistindo, eles iam invadir, inclusive, a sede, como vai ficar provado com vários boletins de ocorrência. A polícia foi lá nos escoltar para tirar da propriedade. Foi uma coisa extremamente violenta. Quantos hectares acabou sendo invadido? Olha, eu calculo que cerca de 70 hectares. Bom, só para contextualizar. Então, no dia 28 de janeiro, houve o primeiro resquício de invasão. A segunda pergunta que eu tenho para fazer, o senhor, ela vai exatamente nessa direção. Então, eu vou formular ela e o senhor continua com a dissertação. Perfeitamente. Como se deu a invasão na sua propriedade? Havia um caseiro que tomava conta ou não? E como que o senhor tomou conhecimento da invasão em si? Sim, como eu expliquei para o senhor, a gente tem constante movimentação na propriedade. Mesmo diante da obra, e a gente tendo que parar a atividade pecuária, existiam oficinas lá. Então, a gente dava manutenção em caminhão, em máquina, né, na própria aeronave. Então, o meu pai, no dia 28, quando houve os primeiros rumores de invasão, ele chegou a ir no local, mostrar a documentação da área para as pessoas que estavam se movimentando ali na beira da avenida. No dia 29 de janeiro, nesse dia 28, eu estava viajando. No dia 29 de janeiro, nós chegamos de viagem e ele me avisou, olha, Zé, porque eu sou operador de máquina, falei, a gente tem que ir lá resolver um problema que o pessoal está despejando material dentro da propriedade e parece que é invasão. Então, no dia 29 de janeiro, eu me desloquei até lá, peguei a máquina lá na propriedade e fui tirar os materiais que estavam sendo despejados, isso de madrugada, né? Então, eu comecei o processo de tirar os materiais, tábuas e madeiras, tudo. Só que, a partir do momento que eu comecei esse processo, começaram a surgir pessoas em ônibus, caminhonetes, carros, motos. Inclusive, eles começaram a estourar foguetes para chamar mais gente. O senhor acredita que tem uma organização nesse movimento? Tipo assim, o senhor acredita que tem algum tipo de orquestramento nisso? Uma organização que possa estar mobilizando as pessoas dessa maneira como o senhor está nos explanando? Deputado, eu tenho 50 anos e eu nunca vi nada tão bem organizado assim. Porque foi uma logística de tamanha amplitude que eles tinham máquinas prontas, ônibus, caminhonetas, caminhões com materiais para despejar no local. E muita gente. Eles começam a soltar fogos de artifícios, começa a surgir gente, o senhor não sabe de onde. Nesse interim, a minha máquina foi cercada e eles me derrubaram da máquina e me estrangularam. Eu fui salvo por uma viatura da Polícia Militar que foi acionada e eles me soltaram. Mas eles tentaram depredar a máquina e tudo mais. Ok. Qual a documentação que o senhor tem dessa área? Tem algo na sua documentação dessa área que é discutível? Ou os seus documentos são legítimos? Qual a documentação que o senhor porta para comprovar que o senhor é, de fato, proprietário dessa área? Perfeitamente. Bom, nós temos a documentação, nós temos a titularidade, temos a posse reconhecida, inclusive pelos invasores, porque eles entraram com recurso, uma reclamação no Supremo Tribunal, e eles alegam que reconhecem a nossa propriedade. Eles entraram com uma reclamação no tocante aos procedimentos para desocupar a área. O senhor pode fornecer à SCPI a cópia desses documentos? Perfeitamente, tudo que for possível. Obrigado. Em quanto tempo se deu a construção das casas? Tem a quantidade aproximada de famílias que ocupam sua propriedade? A dos invasores a gente se refere. Deputado, a gente não tem ideia, porque nós estávamos sob ameaça de morte, inclusive nós temos vários boletins de ocorrência confeccionados, e mesmo com a liminar de manutenção e reintegração de posse, que foi, se eu não me engano aqui, foi no dia 27 de março que nos foi concedido, 27 de março, foi concedida a manutenção e reintegração de posse, os invasores continuaram progredindo. Ali, deputado, é uma área rural, e eles usando máquinas durante 6 meses, desmatando sem qualquer interferência das autoridades ambientais. Da SEMA nunca foi notificada? Não, a SEMA nos notificou. A SEMA nos notificou, mas os invasores não. Ok, mas o senhor notificou a SEMA que isso estava acontecendo? Sim, desde o início, porque o que acontece? Nesse meio termo, a gente conseguiu a reintegração, mas o nosso intuito era que a invasão não progredisse por ser uma propriedade rural muito bem conservada, certo? E as máquinas em desmatamento constante, a gente apelou para as autoridades ambientais, a SEMA, a DEMA,
foi desmatada alguma área que o senhor tem conhecimento, se o senhor é proprietário da área, é pecuarista, o senhor tem conhecimentos de áreas que são preservação permanente. Foi desmatada alguma área nesse sentido? Foi, inclusive, uma APP que é à beira de um córrego nosso ali, que ele é um córrego perene, ele só corre água quando está em época de chuva, né? Mas a propriedade inteira era muito bem conservada, porque meu pai era um ambientalista, né? Ele sempre foi preocupado nessa parte. Essa documentação também o senhor pode fornecer com a CPI? Perfeitamente, nós temos vasta documentação para provar, inclusive, imagens de drone do momento da invasão ali, poucos dias depois, e de satélite também. Ok. Eu quero consultar os colegas se compensa aqui a gente posso fazer um requerimento oral para convocar a SEMA, né? Então, vamos já tratar disso, convocar para que seja explicado. Tem a questão dos postos também, que foram feitos postos lá, e também foi notificada a SEMA, pelo que eu tenho conhecimento, o senhor pode até falar isso, e que não foi tomado providência também, não é assim? Perfeitamente, deputado. Nesse episódio dos postos, se não me engano, foi 14 de setembro, a SEMA foi notificada para acompanhar o processo de fechamento dos postos, e ela não compareceu. Você tem foto, alguma coisa da empresa que fez os furos? Olha, nos foi fornecido imagem dos caminhões, não fomos nós que tiramos, eles passaram para nós, os vizinhos, porque eu quero que o senhor entenda, deputado, que todos nós estamos sob ameaça lá. Certo. Se tiver, o que tiver, nos encaminhe, por favor, porque também as empresas não poderiam fazer sem autorização da SEMA. Então, elas também estão cometendo um equívoco quando eles vão fazer uma perfuração lá de poços sem ter autorização devida, porque para furar um poço artesiano não é fácil. Perfeitamente. Tem uma dificuldade muito grande. Quer dizer, lá tinha 5, 6 poços furados, então nós precisamos saber quem fez essa autorização, porque essas empresas também estavam em desvio, porque não poderiam estar fazendo isso. Muito bem. Quais medidas foram tomadas para coibir a invasão? O senhor comunicou à polícia quando ficou sabendo ou já teve que entrar direto na justiça? O senhor poderia detalhar essa dinâmica para nós? Pois não, perfeitamente. Como eu disse no começo, o meu pai, a princípio, ele tentou o diálogo com os invasores, né? Pois a gente achava que se tratava de uma coisa rotineira, né? Infelizmente, a gente tem que usar essa palavra no estado de Mato Grosso, em pleno século XXI, né? Ele tentou argumentar. Num segundo momento, eu me intrometi com a máquina para tirar o material que estava depositado ali. Quando a gente viu que era uma coisa que estava muito além do nosso alcance, a gente entrou na justiça e conseguimos a reintegração no dia 27. A partir desse momento, a minha luta foi justamente, como eu relatei aos senhores, era tentar sensibilizar as autoridades ambientais a simplesmente atuarem naquela localização. A gente procurou, nossos vizinhos, inclusive, procurou a DEMA, a SEMA, fizemos denúncia na ouvidoria, certo? No episódio dos postos que o senhor acabou de falar aí, a gente foi junto com o pessoal para cumprir a liminar, fomos recebidos violentamente, eles foram para cima dos oficiais de justiça. Inclusive, os oficiais de justiça, naquela ocasião, deputado Avalone, eles colocaram um ofício, fizeram uma manifestação de repúdio contra esse episódio, né? Eles foram para cima dos oficiais de justiça. Então, da nossa perspectiva, inclusive, nós temos imagens porque a gente estava em loco. Sim, o senhor tem essa documentação, pode também fornecer a CPI para que a gente saiba quem são eu posso averiguar, sim, posso averiguar. Okay. Nós podemos também convocar esses oficiais para ouvir deles também a versão. Muito bem, deputado Avalone, vamos fazer isso. Quero aqui agradecer a presença do deputado Wilson Santos, que era membro da CPI, nós o chamamos com o maior prazer, mas ele tem muita ocupação e abriu mão aí para o deputado Barranco, que também não compareceu. Nós estamos esperando isso, que compareça para que nos ajude aqui. Bom, quanto tempo de processo entre o senhor entrar na justiça e a justiça considera desocupação? O senhor praticamente respondeu isso, mas foi moroso ou não? Sim, a gente tentou até o dia 30 de janeiro, a gente tentou resistir à ocupação, inclusive para eles não chegarem até a sede, né? E aí a gente entrou na justiça no dia 5 de fevereiro. E a decisão? Saiu no dia 27 de março. 27 de março. Desse ano do ano passado? Não, minto. Na verdade, a petição inicial foi no dia 15 de fevereiro. E a decisão de reintegração e manutenção no dia 27 de março. Desse ano do ano passado? Não, ano passado. 23. Ano passado. E se os senhores me permitem uma parte? Sim, senhor. A reintegração saiu no dia 27 de março. No dia 19 de junho, eles entraram com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal.
os invasores. Alegando? O senhor sabe qual a alegação? Foi, na verdade, eles reconheceram a titularidade da propriedade da minha família, mas eles entraram com uma reclamação no tocante ao procedimento para desocupar a área. Então, isso atrasou muito o processo de reintegração e a invasão foi prosperando. Entendi. O senhor acha que depois dessa petição, então, a invasão prosperou mais? Sim, prosperou. O desmatamento, inclusive, foram 6 meses ininterruptos de desmatamento lá. Ok. O senhor já sofreu alguma ameaça por parte dos ocupantes? Várias vezes. O senhor já relatou uma, né? Quando o senhor Sim. foi lá com a máquina, mas... Sim. Nós temos no episódio dos poços também, eu e minha irmã, que estávamos presentes ali, fomos ameaçados de morte. o senhor tem um vídeo para passar sobre isso? Temos, na nossa perspectiva, temos sim. Deixa eu passar um. Da onde? Da onde? Só vai ganhar terra na cara. Vai morrer. Não tenho medo, não. Aí a senhora acha que tirando o poço vai tirar todo mundo aqui? Eu nasci aqui, morei. Essa senhora que está falando ali, que nasceu ali É a minha irmã. e falou que não tem medo, é a sua irmã? Sim, minha irmã. Ok, Puxou a nós. pode continuar. Aqui a posse é nossa. A posse é nossa. A posse é nossa, tá? A posse é nossa. Aí, ó, se diz proprietário. A polícia vai embora amanhã. Eu não tenho medo. Não. Beleza. Tá gravado aqui. Um dos postos. Que a polícia vai embora amanhã, que eles vão pegar todos nós. Mas eu gravei tudo. Ok. Esse dia, então, era o dia que os postos tinham sido feitos e que as autoridades foram lá para... Houve uma liminar justamente para fechar os postos. com liminar judicial. Sim. Conseguiu fechar naquele dia? Alguns, porque a gente tem notícia que eles usam poços camuflados, né? Entendeu? Eles constroem os poços, e tanto que eles estão lá ainda, né? Com Naquele água e dia, luz. os postos foram... Os que foram localizados, sim. A SEMA foi convocada para fazer um levantamento, mas novamente não apareceu. E a energia elétrica lá, como que funciona? Bom, a energia elétrica é o outro episódio, porque eu também recorri à Energisa, fiz vários, confeccionei vários... contando o que estava acontecendo no tocante aos gatos, tudo, a gente não obteve resposta também. Ok. O senhor tem conhecimento de quem são os líderes? Poderia nominar eles? Olha, eu inclusive gostaria de agradecer pessoalmente, é pena que ele não está aqui, o deputado Valdir Barranco, porque no dia desse episódio dos poços, ele ajudou a nos identificar um dos líderes, que é esse de camisa preta que estava nos ameaçando, e ele é do Movimento Brasil Sem Teto. Você entendeu? Não foi graças ao deputado Valdir Barranco, que foi até ao local, que a gente conseguiu identificar ele. Ele postou nas redes sociais, o próprio deputado. O senhor sabe o nome dele, não? Fernando Proença, se eu não me engano. O senhor João Pinto era o seu pai. Ele foi assassinado na área invadida? Sim, ele foi assassinado na propriedade invadida, na propriedade que ainda nós estávamos resistindo, no pedaço. O senhor poderia descrever de que forma se deu essa situação? Olha, o meu pai, apesar da gente falar com ele, não frequentar o local, ele jamais se dobrou a esse fato. Ele era um senhor de 87 anos, labutou a vida inteira, conseguiu tudo com mãos calejadas, inclusive morreu trabalhando. E os senhores, como o senhor mesmo disse, estiveram ali naquela região fazendo uma vistoria. Um dia antes. Um dia antes. Inclusive, ele veio de encontro aos senhores, ele saiu da sede, veio de encontro aos senhores, teve um breve contato com os senhores, com o deputado Avalone, e voltou para a propriedade. Então, ele não tinha nessa parte, ele não se sentia ameaçado lá, porque ele, inclusive, dava carona para o pessoal do Grilo. Deixa eu ter uma ideia. Uma pessoa muito simples. E, no dia seguinte, ele foi até a propriedade, e esse dia a gente nunca mais vai esquecer, porque foi o dia do aniversário da minha mãe.
a companheira dele de 64 anos de convivência. Ele foi até a propriedade e chegou lá dizendo que tinha conhecido o líder, um dos líderes da invasão, ou chefe da invasão. Foi o que a testemunha que estava lá com ele nos falou. Inclusive está no depoimento. Pouco tempo depois, a propriedade foi invadida por policiais civis e meu pai foi executado. Um dia após a visita da comissão lá. Quando o senhor fala que a propriedade foi invadida por policiais civis, os policiais chegaram, entraram na sua propriedade sem nenhuma data, sem nenhuma ordem judicial, nada? Deputado, está sendo investigado. A gente, como eu posso afirmar para o senhor, se os senhores conseguirem trazer o foco dessa investigação para cá também, os senhores terão acesso ao depoimento. O que eu posso lhe dizer, porque eu sou leigo na área, o que eu posso te dizer é que eu já fui entregar a intimação, inclusive nesse episódio dos Poços, a Polícia Civil, eu fui com eles até lá para tentar achar as pessoas que nos ameaçaram de morte. E eles foram em viatura caracterizada, eles não foram com arma em punho, foi tudo muito civilizado, certo? Então, eu sou leigo nessa nessa questão de procedimento policial, mas nós estamos aguardando as investigações. O senhor tem alguma informação que o suspeito, ou seja, a pessoa que chegou lá e se identificou como policial civil e que assassinou o seu pai, ele tem algum parentesco com algum dos invasores lá? Olha, essa informação eu não tenho ainda, porque, inclusive, eu não tive como ver o depoimento. A gente nem prestou depoimento ainda, porque devido à comoção que isso gerou. Mas o que a gente tem notícia é de que, pela mídia, que esse cidadão que alvejou meu pai e já respondeu por dopar e estuprar uma colega de farda. Então, a gente já dá para ter uma ideia da baliza moral desse sujeito. Mas isso são só ilações. Eu acho que, para a gente ter uma ideia, teríamos que pedir gentilmente que viesse aqui nos contar também, né, o investigador que está responsável por isso, né, deputada Valone? Eu concordo. Inclusive, na hora que, provavelmente, pelo que eu estou acompanhando, e eu estou acompanhando esse fato, porque fiquei extremamente chocado, né, de estar com ele ao meu lado, um senhor que aquele dia eu tentei falar com ele para explicar o que nós estávamos falando lá, e falando no ouvido dele, ele não escutava. No ouvido. O ouvido dele aqui, eu vim, seu João, nós estamos aqui para ver o que está acontecendo, é só uma visita. Tá, como? Então, ele realmente estava com o aparelho e não escutava absolutamente quase nada, certo? Então, eu fiquei muito chocado. Parece que vocês vão fazer o depoimento quinta-feira, que pediram para ser quinta-feira, Sim. E os laudos estão chegando até sexta-feira, então provavelmente até o começo da semana já vai ter o laudo para que a gente possa, a partir do laudo e da posição da DP, lá o quê, a gente possa saber e poder aí pedir os laudos e aí sim conversar com o delegado responsável e também com a pessoa que deu os tiros, né? Não vamos chamar de assassinato ainda, mas que deram os tiros no doutor João. Eu sugiro dessa forma, presidente. Ok. E a gente já pode fazer também um requerimento oral para isso, né? Aí o pessoal aí já providencia, né? Bom, os invasores, eles possuem lá, se é do seu conhecimento, que eles possuem uma associação que os represente, e se o senhor sabe se existe essa associação, se tem um nome, se tem uma sede, e quem é o presidente dessa associação, e se a associação recebe alguma coisa para isso, enfim, essas informações que o senhor tiver e puder nos passar. Olha, deputado, o que nos chega é muito vago, a gente não tem nem como averiguar isso, até porque, como eu já expliquei aos senhores, a gente sempre esteve sob ameaça constante de morte. Mas, devido àquele procedimento dos Poços que aconteceu e a gente foi até o local, a gente conseguiu identificar esse cidadão, o Fernando Proença, a gente tem que até analisar se é esse mesmo nome, mas pelo que eu sei é Fernando Proença, que ele se diz presidente ou um dos responsáveis pela Associação Brasil Sem Teto. Então, o nome seria esse, Associação Brasil Sem Teto, até o momento. Exatamente, é o que nos passam, mas a gente não tem como averiguar. Eu acabei minhas indagações, peço se o deputado Valone tem mais alguma coisa que quer perguntar? Bom, eu queria apenas fazer um reforço nos comentários iniciais feitos pelo
deputado Catani aqui na nossa CPI. Primeiro, essa CPI ela não está aqui para proteger proprietários de terras e muito menos invasores. Nós sabemos que numa invasão ou numa ocupação, vamos chamar de ocupação ou de invasão, nós temos pessoas que podem, devem e provavelmente lá estão precisando de teto, de casa, de moradia. Então, a CPI está preocupada com estas pessoas também. E nós queremos identificá-las e trabalhar para que a gente possa ajudá-los a ter um lugar para morar, para viver. Isso é importante e a gente conhece esse processo, como ele funciona. Mas também não estamos aqui para dar suporte a possíveis organizações criminais, a possíveis facções, crime organizado, ou alguém que esteja por trás delas. Identificados, se existirem, nós vamos tomar as providências necessárias para que isso aconteça. E acho uma coisa importante se relatar, é que a primeira vez que eu tenho conhecimento de que numa invasão, quando há violência, normalmente quem perde a vida ou é agredido são as pessoas que invadiram ou que foram utilizadas. Pela primeira vez, eu vi um proprietário ser morto. Então, nós estamos tratando de uma invasão diferente. Nós estamos tratando de uma ocupação que eu nunca vi, nunca conheci. Tá? Então, é uma ocupação muito diferente das que a gente vê normalmente. E é por isso que nós vamos aprofundar as informações. Chegar numa propriedade que ainda não estava invadido um pedaço dela, com uma viatura, sem identificação, descer do carro, sem identificação, não é uma coisa normal para se acontecer. De uma área que não era a área que estava tratando do assunto, da Polícia Militar e nem da Polícia Civil. Então, normal não foi. O tamanho do problema, as investigações dirão. E nós estamos aguardando essas investigações que provavelmente ficarão prontas até a semana que vem, para que a gente possa receber aqui tais informações. Então, feito esses comentários, eu estou satisfeito com os questionamentos feitos pelo presidente e deputado Gilberto Catani. Só mais uma questão. Houve alguma discussão sobre o direito de posse da sua propriedade ou propriedade do seu pai antes da invasão? Nenhuma. Inclusive, essa área, meu pai adquiriu em 1968, e ali, no entorno dela, houveram várias invasões do Dr. Fábio, Altos da Serra, nunca tivemos problemas nesse sentido. Inclusive, a própria SEMA nos multou justamente porque reconhece a titularidade e a posse. A prefeitura, ao abrir a avenida, nos pediu autorização. O linhão que foi posto ali na década de 80 passou dentro da propriedade. Nunca tivemos nenhum empecilho nisso. Nenhum questionamento. Nada. Deixa eu fazer uma pergunta, Pois que eu não. fiquei curioso. Essa área aí foi ocupada por aquele Instituto Linguístico americano, em algum momento, aquela pista de pouso? Eu conheci todos eles, o Donald, o Frederico, não era ali. Mas meu pai tinha muito Era- conhecimento. era próximo. Era ali no entorno ali. Ah, Era tá. próximo ali o Jardim Universitário, por ali que é hoje, Então, né? Ok, obrigado. Bom, nós não temos mais nenhuma pergunta, mas eu gostaria de solicitar ao senhor, pedir ao senhor, se o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar, o senhor fica à vontade. Bom, deputado, como eu já disse a vocês, eu nunca imaginei que estaremos aqui numa situação como essa, porque nós sempre tivemos a lei ao nosso lado, a gente tem a titularidade, tem a posse, a gente produziu, trabalhou lá a vida inteira, né? E eu jamais imaginaria que meu pai perecesse numa situação como essa. A gente foi humilhado, a gente sofreu humilhação do Estado o tempo inteiro, e o meu pai foi morto por agentes a serviço do Estado. Então, tudo que eu quero, deputado, que eu solicito, seja através dos senhores ou de qualquer autoridade que seja, que a verdade seja estabelecida. Só isso. Pode, sim, senhor. Bom, primeiro eu quero externar meu sentimento à família. Quem matou seu pai foi um policial civil, que eu, inclusive, estou atrás do nome dele. Daqui eu estou indo agora falar com a secretária adjunta,
Coronel Roveri já me passou os dados, que é um absurdo. O cara foi lá, matou um ser humano e fica por isso mesmo. A polícia sequer divulgou o nome dele. É um policial civil que matou seu pai. Continua na ativa, né? Não sei, mas nós vamos saber. Esse é um compromisso que nós temos de divulgar quem é que assassinou seu pai. Eu estive em 97 nas ocupações do Dr. Fábio Alves da Serra. Essa área era a fazenda Várzea Grande e Carumbé, pertencente à viúva do Dr. Fábio. do Dr. Fábio Firmino Leite, dona Isabel, que é viva até hoje. E nós conseguimos, à época, que o prefeito Roberto França desapropriasse de imediato 202 hectares. Ela recebeu parceladamente, e o restante ela colocou uma espécie de imobiliário e vendeu. Ela praticamente não teve prejuízo nenhum. Sim. A área do seu pai nunca foi tocada. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta a você. Gostei só do seu nome, é? José Antônio. Zé Antônio. Zé Antônio, nesta área do seu pai, no contorno leste, o senhor ouviu alguma vez falar no meu nome como participante de alguma ocupação? Não, deputado, jamais. Nessa parte, nunca escutamos a respeito. O senhor ouviu falar que eu estive presente em algum momento no contorno leste? Na nossa região, não. Ok, obrigado. Obrigado, deputado Wilson. Bom, então nós dispensamos a testemunha, senhor João, e vamos à segunda oitiva do dia. Perfeitamente. Sempre lembrando que qualquer documento, informação que possa vir agregar, mesmo estando fora da oitiva, senhor João, o senhor pode nos procurar, tá? Nós estamos aqui à disposição. Vamos à segunda oitiva do dia. Convidamos o senhor Paulo Augusto Oliveira Itacarambi, me perdoe, proprietário da área invadida na região do contorno leste de Cuiabá, e nesse ato representando por seu advogado, o senhor Marcelo Bertoldo Barchete. Então o senhor é o senhor Marcelo. Isso. Né? Ok, por favor, senhor Marcelo, pode se assentar. Doutor Marcelo, eu tenho que fazer aqui seguir o rito da CPI, e por isso vou qualificá-lo como testemunha, né? Perfeito. O senhor, nesse ato, então, representa o senhor Paulo Augusto, né? Isso. E eu vou ler aqui as normativas da CPI. Informo ao nome do depoente que Vossa Excelência está na qualidade de testemunha, portanto, ao ser inquirido por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, não será obrigado a responder questionamentos relativos às informações recebidas por força de sigilo profissional, sendo, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos. Vossa Excelência relatará o que souber, explicando sempre as razões da sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Bom, eu fiz a leitura, mas eu vou pedir licença ao deputado Avalone e ao senhor para consultar a procuradoria. O advogado pode representar? Ele pode, e ele precisa de algum documento para isso? Trouxe a CPI? Ok. Então, estando tudo em ordem, nós precisamos da procuradoria para nós não errar o passo, né? Obrigado. Então, vou passar as perguntas para o senhor, né? Passo agora a qualificação de testemunha. O seu nome completo, por favor. Marcelo Bertoldo Barchete. A sua idade, Marcelo? 49 anos. O seu estado e residência? Eu moro aqui em Cuiabá, na Avenida Rubens de Mendonça. Sou natural do Rio Grande do Sul. A sua profissão? Advogado. O lugar que o senhor exerce sua atividade? Aqui no estado de Mato Grosso. Sim, o senhor tem um escritório aqui fixo? Escritório aqui em Cuiabá, fixo. Ok. Passamos às perguntas, então. Há quanto tempo o senhor adquiriu essa área, ou o seu cliente adquiriu essa área? Qual o tamanho da área e quanto tempo após a aquisição se deu a invasão? Perfeito. Deputado, primeiro eu gostaria de dar meus pêsames ao senhor José Pinto, tá? Em função dessa tragédia, e dizer que justamente essa tragédia é que acabou motivando a ausência do senhor Paulo Itacarambi. O senhor Paulo Itacarambi e toda a família dele estão com medo, estão com muito medo. Medo de sair de casa, medo de se mostrarem. Eu solicitei para eles uma imagem, uma foto da família, para poder justamente mostrar aqui. Sim, senhor. É realmente muito importante. Só quero fazer um agradecimento ao deputado
Valmir Moreto, que está conosco de forma virtual. Dizer também que a hora que abrir as perguntas, Moreto, se quiser, só erguer a mãozinha aí, tá? Nós estamos aqui vendo você e muito felizes com sua presença. Obrigado. Obrigado, deputado. Pois não, doutor, pode continuar. Perfeito. Desculpa a interrupção. Essa é a família Itacarambi. A família Itacarambi, só fazendo um breve histórico, ela tem uma história muito triste. Em 1976, aos 46 anos, o pai do seu Paulo veio a falecer. Deixou 7 filhos. No mesmo ano, um dos irmãos sofreu um grave acidente e ficou tetraplégico. Ele continua tetraplégico, está há 47 anos numa cama. O seu Paulo Itacarambi é o filho mais velho, o único com idade para trabalhar. Outro irmão desenvolveu epilepsia, e até hoje se trata. Um terceiro irmão, Ricardo, veio a ser acometido de câncer e faleceu há aproximadamente 30 dias. A mãe deles está com 90 anos de idade. Eram 7 irmãos, unidos, que sempre buscaram trabalhar e fazer as coisas necessárias à sua manutenção. O seu Paulo, com muito esforço, conseguiu se formou em engenharia, foi professor e hoje ele é aposentado pelo INSS. Acontece que, como irmão mais velho, arrimo de família, ele tinha muitas responsabilidades. Trabalhava e, em função de toda a atividade dele, conseguiu, em 1980, adquirir um sítio Várzea Grande, que no pensamento dele, de engenheiro, no pensamento lógico, acreditava que seria a salvaguarda da família, porque a família não é uma família de posses. Ele não conseguiu manter todo o sítio. Ele teve que vender parte do sítio, vendeu as margens do rio, inicialmente. Em 2003, vendeu outra parcela do sítio para o condomínio Belvedere, e restaram uns 24 hectares do sítio. No sítio havia uma pequena casa, um poço, chegaram a arrendar pastos para vizinhos, porque ele nunca teve condições financeiras de ter o próprio gado, nunca conseguiu construir coisas grandes ali, mas sempre manteve aquele patrimônio, aquele bem de família. Muito bem. O que aconteceu? No início de 2023, ocorreu a invasão da fazenda do seu João Pinto. Minutinho só. Sim. Como que é o nome do senhor mesmo? Marcelo Barchetti. Eu me sinto na obrigação de fazer um testemunho aqui. Claro. Eu conheço a família Itacarambi desde essa época. E quando o filho teve um acidente e ficou tetraplégico, eu estava com ele. Nós estávamos na fazenda do Banavita. O Lúcio era amigo do Banavita, meu, Manuel Fredo, das irmãs de Baná, e nós éramos um grupo muito, muito próximo, muito ligado. E nós estávamos lá no dia de Natal. E fomos pular no rio, e eu pulei, e ele pulou atrás de mim. E ele bateu a cabeça no fundo e fraturou a vértebra. E ficou tetraplégico até hoje. Então, são pessoas que eu acompanhei nesses 50 anos, 45 anos. Nós tínhamos 16 a 17 anos na época. E eu acompanhei a vida toda deles, né? Somos amigos até hoje, de todos. E o Baná também, que o deputado Wilson conhece muito bem, colega nosso, companheiro nosso, amigo. E o que o doutor Milton está falando é a essência da verdade, né? Não poderia ser diferente, senão o senhor não estaria dizendo aqui. Mas eu convivi a vida toda, todos esses anos, né? A dona Maria é uma pessoa fantástica, com seus 90 anos de idade, sofrida com essa história toda, e realmente esses 23 hectares eram o que a esperança de todos eles aí, com este momento de vida que eles estão passando, com muitas dificuldades, né? E eu não poderia deixar de fazer esse testemunho, doutor Milton, nesse momento aqui, de tudo que eu acompanhei em todo esse período da vida deles. Obrigado. Inclusive, faço questão de salientar a presença aqui dos irmãos Júlio, José e Ângela.
que tiveram coragem de estar aqui presentes hoje. Muito bem. O que acontece? Em 17 de fevereiro de 2023, véspera de Carnaval, ocorreu a invasão. Na invasão, o senhor Júlio e o senhor José, que inclusive estão aqui, apresentaram documentação para os invasores. Falaram, olha, não, essa área ela é uma área que tem dono, é uma área que tem título de propriedade, títulos emitidos pelo Intermat, e vocês não podem entrar aqui. Eles arguíram, não, nós vamos entrar de qualquer jeito. E quer ver uma coisa? Fizeram uma ligação de vídeo. Fizeram uma ligação de vídeo e colocaram o seu José, que está aqui, para conversar com a pessoa. A pessoa mostrou um fuzil para ele. Mostrou um fuzil e disse, não, vocês não vão ficar. Essa terra vai ser nossa. Depois disso, o que eles podiam fazer? Eles fugiram. Essa pessoa é identificável ou não? Não sei. Sim, senhor. Continue. No ato subsequente, foram até a polícia. Primeira atitude de uma pessoa de bem. Foram até a polícia pedir ajuda. A polícia disse, olha, nós estamos aqui na véspera do Carnaval, nós não temos efetivo. Veja bem que são profissionais. Eles escolheram exatamente o dia que saberiam que a polícia estaria enfraquecida, em função da demanda que todos nós sabemos que existem das festas de Carnaval. Na sequência, os invasores adentraram com máquinas pesadas, com caminhões, e começaram a abrir a área e desmatar a área de reserva legal da propriedade. A família foi até a SEMA, informou do desmatamento e pediu providência, pediu que fossem lá e que interrompesse o desmatamento ilegal. A SEMA não foi. Eles começaram a puxar gatos da energia elétrica, puxar eletricidade. A família foi até a Energisa, denunciou, disse, olha, estão cometendo crime, estão puxando gatos. A Energisa não foi. Começaram a furar poços, foram até Águas, disseram, olha, está tendo exploração ilegal, estão furando poços de forma ilegal, vocês precisam ir lá e embargar. A Águas não foi. Começaram a construir as casas, foram até a prefeitura, disseram, olha, são construções ilegais, há necessidade de suspender isso aí, de impedir. A prefeitura também não foi. O que sobrou? Sobrou procurar a justiça. Foram, procuraram advogado, contrataram um advogado, que ingressou com ação de reintegração de posse. Foi auferida a liminar de reintegração de posse. Os invasores constituíram advogados e recorreram ao tribunal pedindo efeito suspensivo, dizendo, não é bem assim, nós precisamos esclarecer as coisas, e o tribunal inicialmente suspendeu a reintegração de posse. Isso já passa quase um ano. E o que está acontecendo hoje na região? Hoje na região nós sabemos que existe a comercialização de áreas, nós sabemos que existem pessoas que estão sendo levadas até essa invasão sobre falsas... Doutor, só um detalhe, essa comercialização de áreas, por exemplo, a pessoa entrar lá e ter um lote lá, por exemplo, eu quero um lote lá, com quem que eu falo, como que acontece, quem que vende, quem que não vende, o senhor tem essas informações? Não tenho essas informações. Eu não tenho, basicamente o que nós temos são... Existe, mas o senhor está afirmando que existe lá uma organização que faz isso, e eu sei que existe, porque como que você vai chegar lá e você não vai chegar e falar, bom, agora esse pedaço aqui é meu e vai medir e tal, tanto porque você não consegue fazer isso. Tem alguém que organiza o negócio e que ponha os lotes à venda, que está explorando, digamos assim, o que não é dele, mas está explorando o mercado imobiliário ali, né? Essa organização existe lá dentro. Existe sim, tanto é que quando nós fomos fazer a inspeção judicial com a juíza da Vara de Feitos Agrários, as lideranças apareceram, surgiram, não se identificaram formalmente, mas informaram que lá a área estava sendo toda dividida, demarcada, grande movimentação de terra, grande movimentação de máquina, instalação, foi visto, instalação de postes dentro da ocupação. E como a data da inspeção judicial é pública, você via claramente que pessoas estavam lá simplesmente para ocupar os móveis.
os imóveis. Eu, inclusive, fotografei 2 meninas. Só uma observação sobre a questão ocupação. Meu colega deputado Avalone falou muito bem aqui, o nosso objetivo aqui é fazer justiça a todas as pessoas. Mas existe uma situação, quando você fala ocupação e invasão. Ocupação é você ocupar um lugar que ainda não está ocupado. Essa é até a lógica da própria palavra. E invasão é você invadir uma propriedade que já está ocupada. Então, a gente às vezes acha que não tem nenhum problema trocar essa nomenclatura, mas tem. Uma invasão é uma invasão de um lugar que já tem dono, já tem proprietário, que já está ocupado por alguém. E uma ocupação é você ocupar um lugar que ainda está vago, né? Então, eu acho que, no caso de onde já existe um proprietário, é sim uma invasão, e nós podemos tratar, temos que dar nome aos bois aqui, né? Só para a gente... Por favor, continue. Perfeito. Jovens com celulares em mãos, rindo e apontando para nós, como se estivessem debochando da justiça. E realmente é esse o sentimento. O sentimento que nós temos hoje é que a pessoa estudar, trabalhar, uma história difícil como a do senhor Paulo, que perdeu os pais, ou melhor, perdeu o pai, que arrimo de família, 7 irmãos, toda sorte de dificuldades, trabalhou, construiu, não tem valor. Não tem valor por quê? Porque agora o patrimônio deles, a esperança deles, está ocupada, está invadida, e de acordo com a mídia, ao que parece, são pessoas com suporte, auxílio e talvez até financiamento de facções criminosas. Então, o que nós vamos falar para os nossos filhos? Que nós devemos estudar, trabalhar e ter uma vida honesta, ou que é mais fácil aguardar para um movimento invadir o que é dos outros e pegar tudo pronto? Sabe? É preocupante, e mais preocupante ainda, e daí a importância dessa CPI, deputado, o mais importante é a gente verificar a demora do Estado, do poder público, o medo que existe hoje da SEMA cumprir o seu papel institucional, o medo da polícia ir lá, tomar qualquer atitude e depois ser repreendida, o medo que existe hoje de se cumprir a lei. A demora acaba incentivando essas pessoas, e daí, sim, podem surgir até pessoas bem intencionadas que têm a falsa ideia de que estão fazendo o correto ao invadir, ao tomar o que é dos outros. Talvez, deputado, essa CPI tenha justamente a grande missão de esclarecer que no Brasil ainda existe lei, que no Brasil nós respeitamos o trabalho das pessoas e que a criminalidade não vai nos subjugar. Ok. Essa área que o senhor representa é a área que foi objeto de reintegração de posse na última semana? Não, a área da família Itacarambi tem a liminar de reintegração de posse, mas ainda não foi cumprida. Existe um trabalho sendo feito de identificação dos ocupantes, por determinação da Justiça, para identificar quem são essas pessoas e quais as características deles. Ok. O senhor visita sempre essa área, ou, no caso, o seu cliente visita sempre essa área, acompanha um avanço local, como, por exemplo, a chegada de novas famílias, tem acompanhado? Como que se dá esse acompanhamento da família no local? A família nos informa, eles vão até a área, mas com muito receio, com muito medo, principalmente diante do falecimento, né, da morte do senhor João Pinto, ainda em condições inexplicáveis, foi morto a tiros. Então é justo o receio deles. Mas a família sempre esteve presente na propriedade, sempre teve conhecimento de todos os confrontantes, inclusive o senhor João Pinto, na ocasião da montagem do processo judicial, conversei com ele disse, não, a família Itacarambi está aqui desde sempre, são nossos amigos, nossos vizinhos, e foi muito triste receber a notícia do falecimento dele. A próxima pergunta seria nesse sentido, se o senhor tem conhecimento do assassinato do senhor João Pinto, se o senhor o conhecia, se tinha pouco, muito ou nenhum contato com ele, no caso, o seu cliente, né?
O senhor já praticamente respondeu, mas se quiser comentar mais Sim. alguma coisa? O meu cliente tinha um relacionamento estreito com ele, vizinhos de cerca, se conhecem há muitos anos, que a família Itacarambi está lá desde 44 anos, então cresceram ali juntos. O senhor João Pinto foi até o escritório quando me falou da situação toda, o histórico da área, da família, ele, inclusive, solidário aos problemas que os irmãos tinham, problemas de saúde. O senhor João Pinto é uma pessoa muito doce, muito simples, é uma perda para todos nós. Ok. Da minha parte, os questionamentos que nós tínhamos anotado, todos eles foram sanados. Passo a palavra satisfeito também. Então, sendo assim, nós dispensamos a testemunha, agradecemos imensamente. Abro a palavra se queira comentar mais alguma coisa, ou fazer um acréscimo aí. Dizer também ao senhor e a todos os demais, e todos os que estão nos ouvindo, que a CPI está sempre aberta a receber denúncias, informações, o que quer que seja, de ambos os lados, para que a gente possa, como eu disse aqui, o objetivo da CPI é fazer justiça a todas as pessoas, principalmente no que tange ao direito de propriedade. Então, abro a palavra ao senhor, se porventura quer fazer algum questionamento. Deputado, na verdade, eu gostaria de fazer um agradecimento. Agradecimento ao senhor, agradecimento ao deputado Avalone, agradecimento aos demais membros dessa comissão pelo relevante trabalho que está sendo feito. O Mato Grosso é um estado de natureza agrícola muito grande e necessita dessa luz. É importante que essa questão, a questão dos conflitos fundiários, tenha luz, porque se não existir luz, infelizmente, muitas pessoas vão continuar sofrendo. Não só as pessoas más, as pessoas que vão com má intenção, mas também aqueles que são enganados pelo discurso eleitoreiro de, vou lá que eu vou proteger vocês, vamos lá que vai dar certo, você vai ganhar isso ou aquilo, pelo jeitinho. Esse ponto, eu acho que é um ponto importantíssimo, porque as pessoas estão perdendo a noção do que é real e do que não é, do que é legal e do que é crime. Eu acho que esse trabalho é fundamental e gostaria de novamente agradecer. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Eu queria fazer um comentário. Pois não, deputado. Não é mais a respeito da família Itacarambi, mas eu acho que nós convidamos, né, e convocamos aqui os proprietários, e aqui foi citado alguém do movimento Brasil 21, Brasil Sem Teto 21, Fernando alguma coisa. Eu acho que nós deveríamos convocá-lo, melhor dizendo, para que viesse a CPI também, fazer uma convocação específica a ele, para que ele viesse aqui representando o movimento que foi citado. Como? Fernando Proença, né? Para que ele viesse à CPI dar a versão dele e do movimento que ele representa, para que viesse aqui a CPI. Tá bom? Eu faço essa convocação oral. Tá bom? Ok. E já tendo o deputado Moreto conosco, eu também voto favorável. Moreto não se manifestando, fica aprovado e então providencia aí esse requerimento. Aproveito para você fazer as Presidente, eu quero manifestar, sim. Opa, manda bala, Moreto. Presidente. Pois não, pode falar, estamos ouvindo. Eu quero acompanhar, eu quero ouvir aqui, que a gente eu estava atento aqui, mas estava atendendo aqui, do advogado, até me sensibilizei, porque a gente já viveu essa cena aí. E Mato Grosso não permite mais esses atos. Então, eu sou favorável, sim, aí, voto com Vossa Excelência. Estamos juntos aí nessa caminhada aí. Obrigado, Moreto. Os seus requerimentos orais também podia votar já. Você fez 2 anteriores. Eu acho que nós votamos. O Fábio Tardinha estava aí, nós votamos, já foram aprovados. Ok, obrigado, Moreto. Deputado Wilson Santos pediu a palavra. É só para repetir a mesma pergunta que eu fiz para o José Pinto, que inclusive se encontra aqui. Doutor, nessa área que o senhor disse, ali próximo ao Belvedere, quando fui prefeito, eu construí a Avenida das Torres, uma avenida que valorizou sobremaneira aquela região
Inclusive, essa área citada deve ter, no mínimo, duplicado o valor venal. Eu pergunto ao senhor, nesse processo de ocupação, de invasão lá, houve citação do meu nome? Tem notícias de que eu estive nessa área? Da família Itacarambi? Não temos notícias da sua presença lá, deputado. Obrigado, só isso. Ok. Não tendo mais nada para ser tratado nessa sessão, eu peço ao senhor deputado Valon fazer uso da fala. Não? Deputado Moreto, quer dar mais alguma contribuição? Não, deputado, tudo certo. Obrigado. Na verdade, eu quero. Então, Avalone. Não, foi um comentário feito pelo Dr. Milton aqui que eu acho muito importante. O Dr. Milton citou que, ou foi o José Pinto, citou que as outras áreas estariam numa comissão do Tribunal de Justiça, é isso? Inclusive esta área, né? E está sendo feito um trabalho de verificação da ocupação, para ver quem estão nos lotes. Então, assim, se for verdade isso, eu quero passar para a sociedade, que às vezes não conhece esse trabalho, né? Que a Justiça criou um grupo formado por OAB, Tribunal de Justiça e uma série de pessoas, que o senhor podia até citar depois quais são essas pessoas, podia falar sobre esse grupo. Deputado Avalone, posso fazer até melhor. Hoje, o deputado Catani convocou aqui o doutor Roseman Tomás Agugliari, que é o representante da OAB na comissão. Ele pode esclarecer com muito mais propriedade. Podíamos ouvi-lo aqui? Por favor, Hausmann, faça uso da palavra aqui para nos esclarecer isso. É importante passar para a sociedade que esse grupo, esse trabalho feito pelo Tribunal de Justiça, com a OAB e com outros que ele vai explicar aqui, é justamente depois de tomada uma decisão, a Justiça se preocupou em não fazer uma invasão que pudesse não considerar as pessoas que precisam de um espaço para morar. Então, normalmente, se não for... Eu estou fazendo uma afirmação, mas é um questionamento, tá bom? Para que o senhor possa se pronunciar a respeito disso. Boa tarde a todos. Gostaria de, mais uma vez, agradecer aqui a oportunidade de estar nessa casa, né? Agradecer ao deputado Catani, deputado Avalone, a presença do deputado Wilson Santos, aqui também o deputado Moreto e o deputado Fábio, que começou a sessão aqui. Veja, essa questão do que o deputado Carlos Avalone estava dizendo, por força da decisão do ministro Barroso, através da DPF 828, criou-se um mecanismo, tá, de desocupação humanizada. Tá? Isso nasceu por conta das invasões ocorridas no período pandêmico, certo? E mesmo após a pandemia, houve isso que era uma excepcionalidade, acabou se transformando numa regra. E hoje nós temos uma resolução do CNJ, que é a resolução 510, que atribui a todos os tribunais do país a criação da Comissão de Soluções Fundiárias. Essa comissão, no Mato Grosso, ela é uma comissão multidisciplinar, certo? Composta pelo corregedor, por juízes auxiliares, pela OAB, pelo Ministério Público, pela Defensoria, enfim, pelo Intermate, pelo INCRA. Então, é uma comissão multidisciplinar que acompanha as visitas técnicas feitas pelo Poder Judiciário, feitas por essa comissão, a fim de conhecer a realidade, certo? Para que se possa orientar o juiz do processo, para ele ter uma noção um pouco mais dinâmica da questão da invasão, das pessoas que ali se encontram, e essa que é a função da Comissão de Soluções Fundiárias. No caso específico do Contorno Leste, na comissão haviam 4 processos. Um processo, que é esse da construtora Ávida, que foi a reintegração realizada na segunda-feira da semana passada. Ele, por decisão do Supremo Tribunal Federal, ele foi excluído da comissão, mas os outros processos ainda permanecem. Esse
da família Itacarambi e também a área do seu João Pinto estão na comissão e me parece que tem mais um outro processo. Essas 3 áreas foram destacadas e que foi criado um subgrupo. Esse subgrupo pela coordenação do defensor público, Dr. Fábio, certo? A Defensoria Pública Estadual fez um trabalho de identificação, certo? E catalogou todos os ocupantes que se apresentaram para tal. Das 3 áreas. Das 3 áreas. Tá? Nós temos, inclusive, haverá uma reunião agora, no dia 22, na sexta-feira próxima, que é a reunião da Comissão de Soluções Fundiárias, na qual, com certeza, deverá ser apresentado o resultado desta avaliação pela Defensoria. Foi feita uma comissão pela Defensoria Pública do Estado, junto com a assistência social. Eles ficaram lá nessa região por volta de, acredito, uns 60 dias, se não mais. Construíram-se um levantamento, e esse levantamento, segundo a última reunião, ele teria que ser passado por um filtro pela assistência social para identificar realmente quem seriam os eventuais beneficiários que se enquadrariam nas questões de hipervulnerabilidade e vulnerabilidade, de acordo com os critérios já estabelecidos aí numa lei nacional, tá? Para que se pudesse, então, determinar a questão da desocupação depois dessa avaliação, para verificar qual seria a política a ser adotada para o cumprimento com relação a essas pessoas que fossem identificadas assim como tal. Nós não temos isso. Precisassem de terra ou de casa. Isso. A gente sabe que o município de Cuiabá parece que já minutou um projeto legislativo municipal sobre aluguel social, mas eu não tenho essa informação de que se isso andou na Câmara de Vereadores ou não, mas o fato é que temos aí hoje, salvo o melhor juízo, uma grande quantidade de famílias, né, que foram levantadas pela Defensoria, que estão lá, sim, na condição de invasores, entendeu? E aí, como os que aqui me antecederam, né, não, muitas vezes usado, né, de massa de manobra, né, e é público e notório, inclusive, no início dos levantamentos, inclusive pela própria Polícia Militar, pela Coronel Radasha, né, quando houve o início dessa invasão, foi feito um trabalho prévio lá no início, e naquela época já sim se identificou a presença de facções, né, de pessoas que estavam ligadas a essa situação. Então, hoje a comissão está aguardando o resultado final desta avaliação, desses números, para poder fazer uma deliberação orientativa para que o juízo da causa possa, então, tomar a decisão da forma como lhe cabe. Uma pergunta. Primeiro, a CPI pode ter acesso a esses estudos. Nós vamos solicitar esses estudos, não sei se foi o que você pediu, acho que não, acho que é diferente, né? Nós queríamos ter acesso a esses estudos dessa comissão que vai ser feita. Segundo, se a comissão pode participar dessa reunião do dia 22. É possível? O senhor sabe se é possível? Olha, o desembargador Juvenal, que é o corregedor-geral e é o presidente, né, desta comissão, assim como o doutor Eduardo Calmon, que é o juiz auxiliar que cuida desses trabalhos, eu acredito que eu não vejo nenhum problema, mas eu acredito que seria importante fazer um requerimento, formalizar essa participação, e aí eu acredito que não deve ter nenhum tipo de problema. Eu sugiro, presidente, que a gente faça isso de forma como ouvinte, né? Nós não vamos lá dar palpite nenhum, porque não é a nossa área, mas eu acho que seria importante, ou nós, ou uma procuradora, ou um procurador da casa. Então, se pudesse, faz uma solicitação né, oral, se a gente pode para a gente participar. poder votar aqui também ao doutor Juvenal,
pedindo que a CPI possa se fazer presente no dia da apresentação desses estudos e já pedir cópia de todos os estudos para a CPI. Aí eu pergunto, independente deste caso, né, essa comissão, e quando há um trabalho nesse sentido, né, e se identifica que tem lá 500 pessoas que entraram, das quais 100 pessoas são carentes e realmente precisam de alguma coisa. Não estou falando deste caso, estou falando no geral, ok? Esta comissão, normalmente, ela indica que procedimento? Na retirada, se pensar no aluguel social, em descobrir uma outra área para que eles possam ocupar. O que é o normalmente, porque não é o primeiro caso, né? Já tiveram vários outros. Veja, deputado, a comissão ela avalia cada caso um caso, né? Nós tivemos casos em que a área invadida era uma área pública, e aí, com relação a essa área pública, o governo do Estado pediu a suspensão do processo, que se pudesse ter um estudo mais aprofundado sobre o que poderia ser feito para regularização fundiárias, isso já em invasões, digamos assim, um pouco mais consolidadas, entendeu? Não invasões recentes. Nós tivemos invasões em que foi deliberado a desocupação e depois da visita técnica tinha apenas uma pessoa que se fazia beneficiário, eventualmente, da questão de hipossuficiência, e aí o próprio proprietário da área, na própria reunião, disse que bancaria por algum prazo o custeio num outro lugar, ou deixaria ele ficando na área, mas a resolução 510, salvo melhor juízo, no artigo 14 ou 15, ela meio que impõe ao município do conflito que dê essa guarida, entendeu? Tá? Então a gente sabe que cada caso é um caso, a gente faz a análise, mas a gente recomenda que antes isso, a gente, digo, a comissão e o Poder Judiciário tem atuado de forma bem concisa essa situação, até porque é uma das políticas da presidente, né, do Tribunal, desembargadora Clarice, que se faça a questão humanizada, que se faça a questão da conciliação. Toda a desocupação ela é precedida não só dessa visita técnica, mas também de um estudo de situação, da própria Defensoria Pública, da própria Secretaria de Assistência Social. Então, de acordo com esse levantamento, é que se toma uma posição, mas aí quem está na ponta é que vai ter que ter uma gestão sobre a forma como que vai fazer para reacomodar, eventualmente, os hipervulneráveis e os vulneráveis que praticaram evasão. Muito bem, obrigado, doutor Haussmann. Não tendo mais nada a tratar, nós vamos partir para o encerramento. Só fazer um comentário. Acho que tudo tinha que ser humanizado, né? Porque você invadir uma propriedade privada, a falta de humanização com quem está lá também é terrível, né? Obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um. Eu declaro encerrada, assim, esta sessão.